Boa tarde aos meus colegas vereadores e vereadoras, desejando a cada uma de vocês e cada um de vocês, a vossas excelências, que possamos ter uma Câmara de Vereadores forte, potente, pujante, que consiga, de fato, escrever na história de Gravataí. Pode passar, vereadora? Beleza. Que consiga, de fato, escrever na história de Gravataí que nós temos 3 poderes independentes, autônomos, mas que, com certeza, podem convergir para que as políticas públicas ofertadas à população de Gravataí sejam as necessárias para uma condição de vida digna. Quero saudar a mesa diretora e, na figura do presidente, o vereador Dila, o vereador Dilamar, meu amigo, independente dos nossos campos opostos em termos de política partidária, quero reconhecer na figura do vereador Dilamar, nosso presidente neste ano, vereador Tio Ayrton, já no primeiro mês de trabalho, muitas iniciativas que nos permitem caminhar para uma Câmara forte, potente, digna da 4ª economia do Estado, e que abraça na sua construção um verdadeiro Estado democrático de direito. Acho que isso é importante, muitíssimo importante. A Câmara de Vereadores tem as suas maiorias, como os demais poderes legislativos, porém, ela tem autonomia e deve primar pela pluralidade que a compõe, porque é nessa perspectiva que, de fato, nós solidificamos o Estado democrático de direito. Então, quero reconhecer, presidente e vereador Dila, o seu papel nesses 30 dias à frente da presidência da Câmara. Tivemos já 2 reuniões de líderes, do Colégio de Líderes, muito importantes, em que pudemos olhar um projeto de Câmara de Vereadores que tenha, né, vereadora Ana Beatriz, continuidade, que faça nós nos enxergarmos como um poder que, de fato, faça diferença para a cidade. Quero reconhecer também, como disse o presidente aqui, ao assumir esse cargo, no ano de 2025, quando foi eleito, ele disse que um dos seus eixos centrais seria a luta pela vida das mulheres, a luta contra as violências às mulheres, a luta contra o feminicídio. E, na prática, já se concretiza. Nós, através da nossa procuradora da mulher, a vereadora Ana Beatriz, assim como a vereadora Márcia, fomos chamadas a construir, de fato, através da Câmara de Vereadores, um projeto potente, seja para março, mas seja para o ano inteiro, em defesa da vida das mulheres e na luta contra todas as formas de violência. Então, quero deixar isso aqui registrado, vereador Dilamar, porque, de fato, compromisso com políticas públicas, compromisso contra as violências das mulheres, ou melhor, compromisso com a vida das mulheres, a gente faz na prática, nas ações cotidianas. E eu faço questão aqui de registrar isso e tenho certeza que posso falar em nome da Procuradora da Mulher, assim como da minha colega, a vereadora Márcia Becker. Bom, quero também saudar e desejar que 2026 seja um ano de muita articulação, de muito debate e de muita convergência, vice-presidente e vereador Iago. E quero, como vereadora, representante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, líder do governo, vereador Alex Peixe, colocar à disposição o meu governo, o nosso governo do presidente Lula. E tenho autoridade política para falar isto. Posso falar aqui em nome do governo do presidente Lula e dizer que, independente das concepções ideológicas partidárias que tenhamos, o governo Lula sempre nos determina o recado muito explícito, muito nítido: eu governo para todo o povo brasileiro. E é desta forma que eu quero me colocar aqui, para conversar e dialogar com cada um e cada uma dos vereadores e das vereadoras, assim como líder do governo, porque o meu papel aqui é trabalhar pelo conjunto da cidade. Então, governo Lula à disposição dos vereadores e vereadoras de Gravataí. E, por último,
Quero, presidente, se o senhor me permite, quero registrar aqui, como todos e todas que já me antecederam, o nosso sofrimento em relação a essa verdadeira epidemia. Doutor Procurador-Geral, que está aqui conosco, saudando a sua presença e a sua contribuição nesses apenas 30 dias. Muito obrigado por se dispor a construir junto conosco. Nesses apenas 30 dias de janeiro, essa verdadeira epidemia de feminicídios. Mas eu quero registrar, com muita ênfase, presidente vereador Dila, que vereador Iago, vice-presidente, e os demais membros da mesa, que o feminicídio ele é o limite de uma violência. O feminicídio ele não se encerra por ele mesmo e nem começa nele mesmo. Ele é o limite, vereador Carlos, de uma violência que começa com um controle, com um ciúme, com uma interrupção de uma fala, e assim ele vai se agravando. Ele vai criando uma situação que o limite é o feminicídio. Mas nós, mulheres, sabemos que não basta, porque a legislação ela já foi o suficientemente apertada para punir. E isso não interferiu nos números tanto dos feminicídios como das violências às mulheres, que são diversas, porque a violência, existe a violência doméstica, existe a violência patrimonial, a violência psicológica e a violência política. E todas esses tipos de violência, eles só sustentam, no final, a culminância que, infelizmente, são os feminicídios, presidente e vereador Dila. Então, apertar a legislação já se demonstrou insuficiente. Nós já temos a caracterização do feminicídio como um crime diferente do crime de homicídio. Nós já temos a legislação apertada. Agora é preciso, vereador, presidente, que os homens assumam a luta contra as violências às mulheres. Que os homens, né, vereadora, procuradora, alterem o seu comportamento. Porque, vereador líder do governo, piadinhas como nós ouvimos cotidianamente, inclusive nessa casa, só demonstram o quanto nós precisamos avançar na cultura contra as violências e os feminicídios. E, para encerrar, vereador, agradecendo, presidente, a sua generosidade, quero deixar registrado aqui e saudar a iniciativa do presidente Lula, no dia de hoje, que lançou o Pacto Brasil de enfrentamento aos feminicídios entre os 3 poderes do Estado brasileiro, e que, com certeza, tem um elemento central, um eixo central, presidente, que é a educação. Porque ou os homens mudam de postura e de comportamento, ou nós teremos jovens matando os cachorros e transmitindo nas redes sociais para depois agredir, violar e matar as mulheres. Muito obrigada.